Olá, seja muito bem-vinda. Você está no podcast Mulheres que Apaixonam. Aqui nós discutimos sobre a lógica dos relacionamentos para mulheres apaixonantes que querem atrair e viver um relacionamento descomplicado, maduro e próspero através do conhecimento profundo, do formato do seu corpo, do pensamento sistêmico, da inteligência emocional com gotas de bem-estar. Eu sou Paula Abreu e o tema de hoje, nosso episódio de hoje será: se relacionar se aprende? Então você pode estar se perguntando, Paulo, o que você quer dizer sobre se relacionar se aprende? Bom, é bem simples. Para tudo que a gente precisa fazer na vida hoje, nós precisamos aprender. Então, para ir para a faculdade, você precisa estudar praticamente uma vida toda. Não é sempre para ter uma profissão. Para tirar uma carteira de motorista, você precisa passar por provas, você precisa estudar para isso. Se você quer ser piloto de avião, você precisa sim passar por toda uma parte de estudo. Se você quer entrar em um concurso público, você precisa passar por anos de estudo para fazer aquela função, aquela atividade, não é assim? E para se relacionar? Será que para se relacionar se aprende? E se precisar aprender, o que foi que eu aprendi a me relacionar? Essa é a primeira chave de consciência que eu quero te trazer. Então, olha só. Se relacionar... Imagine você aqui, ok? Esse aqui, seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe. E você aqui. Então, imagine quando você era pequenininha, né? Que você ainda não tinha condições de olhar para a vida sozinha. Você precisava de ajuda do seu pai e da sua mãe. Então, você aprendeu a se relacionar, a entender o que era a vida através dos olhos de quem? Do seu pai e da sua mãe. Que é uma junção de dois sistemas. O que eu estou dizendo com isso? Que quando sua mãe era pequena, quando seu pai era pequeno, eles aprenderam também a ver a vida com quem? Com a sua avó, com seu avô, com sua avó e com seu avô. Com base no que eles aprenderam aqui, eles trouxeram para essa união. E essa união ensina para você, pequenininha, o que é relacionamento. Quando você cresce, você vai para a vida e passa e compartilha isso com o seu parceiro. Daqui, dessa união desses dois novos sistemas, vocês dão origem a uma nova família e passam para esse serzinho o que vocês aprenderam. Entendem essa lógica? Ok. Então, quando eu começo em você, nos seus pais, na sua avó, na sua bisa, na sua tata, se você for puxando isso lá na sua história, você vai ver que a gente vai chegar num ponto da época dos homens das cavernas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque lá, naquela época dos homens das cavernas, todos eles precisavam viver em bandos, porque eles sabiam, eles tinham uma consciência de que se nós vivêssemos em bando, nós poderíamos nos ajudar e nós poderíamos também nos proteger. Assim, nós teríamos mais chances de sobreviver na selva do que sozinhos, ok? Para que isso acontecesse, essas pessoas desse grupo precisavam obrigatoriamente cumprir normas, né? Cumprir regras daquele grupo. E as pessoas que não cumprissem aquelas regras, aqueles comportamentos, ela era excluída. E aí, aquela pessoa lá na época das cavernas sabia que longe do bando, ela teria menos chance de sobreviver. Então, esse padrão de pensamento e de comportamento vem intrinsecamente em nós. Então, muitas vezes nós repetimos, né, a história da nossa família. A forma como a minha avó lidava com o meu avô, a forma como a minha mãe lida com o meu pai, a forma como eu hoje lido com o meu parceiro. Então, eu quero trazer aqui um pouco para vocês de que sim, se aprende. Talvez você não tenha consciência, né? Mas você aprendeu isso. E a diferença é, em que momento isso que eu aprendi me ajuda a me aproximar do meu parceiro? E o que foi que eu aprendi dentro do meu sistema que me faz
me afastar do meu parceiro. Faz sentido isso para você? Então, para tudo na nossa vida, a gente aprende. A gente aprende a ser piloto de avião, a gente aprende a dirigir, a gente aprende uma profissão, seja para passar no concurso público, seja para exercer uma função, né? Uma nova função, para passar no vestibular, para passar na faculdade, enfim. Então, tudo na nossa vida, nós precisamos passar por um processo de aprendizado, seja daqueles mais complexos, seja daquele mais simples, como, por exemplo, fazer uma receita de bolo, não é assim? Então, tudo existe um passo a passo, tudo existe um ganho, um aprendizado. E por que para se relacionar teria que ser diferente? E é por isso que muitas vezes pedir ajuda da amiguinha, ajuda daquela amiga que você gosta muito, pode não te ajudar. Porque ela vem de um sistema, ela vem de um aprendizado, né? Ela vem de uma história. Então, talvez o que ela te diga com o maior amor do mundo não vai servir para dentro do teu sistema, porque não faz parte da sua história. Entende o que eu quero te dizer? E para isso, nós precisamos olhar para isso, né? Olhar com esse olhar de aprendizado, mas dentro da tua história. Toda vez que nós olhamos para isso, né, com um olhar ampliado, com uma consciência mais expandida sobre a história, né, sobre como essas coisas, como isso se repete ao longo da minha história, através do pensamento sistêmico, através do formato do seu corpo e como as suas dores, os seus traumas foram sendo dados, você vai olhando para isso por um nível acima de consciência. E aí você consegue perceber aonde os seus relacionamentos travam, aonde é que você não consegue mais avançar. E não mais baseadas em hipóteses ou em qualquer outra forma, né, de resposta, mas sim por uma lógica dos relacionamentos. E aqui eu preciso te dizer, as pessoas, as mulheres, principalmente, confundem muito relacionamento e casamento. Fala, qual a diferença entre os dois? Eu posso ter um casamento no qual eu tenho um relacionamento. Só que esse relacionamento ele pode ser saudável ou ele pode ser doentio. Então, imagine, toda relação pode ser um namoro, pode ser um casamento, pode ser um viver junto, não importa. Em todos esses formatos sociais, nós temos ali uma relação. Na verdade, nós nos relacionamos desde quando nascemos, né? Nós nos relacionamos com o pediatra, com o médico, com o obstetra, né? A gente já começa a ter ali um relacionamento bem no nosso início de vida. E daquele momento até o final, a gente nunca para de se relacionar. Então, os relacionamentos amorosos, não importa o nome socialmente que a gente dê a isso, a gente está se relacionando o tempo todo. Então, dentro de um casamento, né, de uma relação afetiva, amorosa, sim, eu posso estar casada durante muitos e muitos anos, mas talvez eu não viva um relacionamento sadio, um relacionamento saudável. Talvez, apesar do tempo, eu tenha vivido o tempo todo uma relação doentia, ou eu posso ter vivido parte saudável, depois eu me perdi e acabei indo para uma relação doentia. E qual a diferença dos dois? Então, quando eu estou num relacionamento saudável, eu estou alinhada. O que isso quer dizer, Paula? Alinhada no relacionamento é quando vocês olham, quando vocês se apaixonam, é bem interessante esse processo. Quando vocês se apaixonam, vocês olham um para o outro. Isso é quando dá aquelas apaixonites agudas, sabe? Que eu não vejo o mundo à minha volta. Eu não vejo mais a vida, eu não vejo mais o trabalho, eu não vejo mais os amigos. Isso serve para um como para o outro. Um vive e respira o outro, e o outro vive e respira a um, né? Nesse momento, vocês estão ali em processo de simbiose, que a gente chama, tá? Um dentro do outro, não é assim que funciona? E aí, isso acontece simplesmente no processo de se conhecer. Então, um quer cada vez mais estar na presença do outro. Conforme esse processo de conhecimento vai acontecendo com o passar do tempo, vocês entendem que dentro desse conhecimento, vocês já estão prontos para olhar para a vida, né? E ter uma vida dois.
Quando vocês fazem esse processo, vocês alinham as expectativas. Então, vocês olham para a mesma direção, buscando o mesmo objetivo de vida, né? Você dentro do seu sistema, com seus valores, ele dentro do sistema dele, com os valores dele, naquilo que ele acredita, naquilo que ele respeita, não é assim? E aí, dentro do relacionamento de casal, vocês vão fazendo algumas negociações, alguns contratos, do que eu posso ceder, do que é inegociável para mim. E isso vai sendo feito dentro de uma visão de casal. Quando essa visão de casal é conjunta e ela olha na mesma direção, respeitando os valores e aquilo que cada um acredita, esse casal segue caminhando junto para a vida, né? De uma forma saudável. E isso faz com que vocês potencializem esse movimento de vida, potencialize os resultados. Então, antes eu era sozinho, tinha um olhar para a vida, agora eu tenho um parceiro que também tem o mesmo olhar de vida. Então, imagine, então, é um duplo, né? É duplo aqui. Então, essa força se potencializa. A gente fala que é como se fosse a perna direita e a perna esquerda. Então, se eu fosse com uma perna só, pulando, talvez eu demorasse mais para chegar no meu objetivo. Mas quando eu vou à direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, eu vou muito mais rápido, tá bom? Agora, o que é o doentio? O doentio é quando um está olhando para um lado, o outro está olhando para outro lado. E aí eu não caminho nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou bem devagarinho, né? Esses objetivos, eles não estão alinhados para o casal. Muitos casamentos, existem pessoas com objetivos diferentes vivendo uma relação de casamento, né? Ou, não sei nem se é uma relação, mas morando dentro da mesma casa, né? Ou trabalhando no mesmo negócio, não importa, né? Então, isso é o que acontece. E isso nos traz uma consciência. Se eu não estou atingindo os resultados que eu quero, se você está solteira, né, seu último relacionamento, por que você terminou? Talvez vocês não estivessem olhando para a mesma direção. E se você está casada, vocês estão olhando para a mesma direção. Se você se divorciou, vocês já não estavam, com certeza, olhando para a mesma direção, não é assim? E aí, Paulo, como que eu sei se a gente está ou não está olhando na mesma direção? Observe os seus resultados. Observe o seu resultado como mulher. Observe o seu resultado como mãe. Observe o seu resultado como profissional. Veja se esses pilares tão importantes da sua vida, inclusive o seu dinheiro, como é que isso está sendo visto hoje? Quais são os resultados concretos? Olha, para de contar história. Para de ficar contando mimiseira mental. Olhe para os seus resultados reais. Você hoje é a mulher apaixonante, por onde passa, tira suspiros, as pessoas querem estar perto de você. É uma pessoa apaixonante. Quando eu falo de apaixonante, não é só do sexual, não é só do sensual, mas é aquela pessoa do qual a gente se apaixona, a gente sempre quer estar perto, sabe? E que quando vai embora, faz uma falta. Será que como mãe, você está conseguindo estar ali no momento presente com seus filhos, se doando, sendo a mãe que você gostaria de ser? Será que no seu trabalho você está conseguindo trazer os resultados que você tanto gostaria? Será que para o seu dinheiro você consegue guardar o seu dinheiro, você consegue potencializar o seu dinheiro? Será que você consegue crescer e prosperar financeiramente? Estes são pilares e sinais. Se esse relacionamento ele está te levando para o caminho do mais, se ele está te paralisando, ou se ele está te levando para o caminho do menos. E se você está solteiro, observe os seus últimos relacionamentos e veja se é isso que você quer repetir daqui para frente. Paula, e como é que você conseguiu compreender tudo isso, todo esse conhecimento, né? Um dia eu também tive do lado de cá. Então, eu já tive muito ciúme, né, da relação do meu marido com os pais dele. Eu já sempre quis as coisas do meu jeito. Eu já tive na minha posição infantil, né, do qual eu não entendia essas coisas, do qual eu não compreendia. Tinha aqueles famosos chiliques, né? Por ele não querer fazer as coisas do meu jeito, do jeito que eu queria. E eu sei que com esse comportamento, eu poderia sim ter colocado tudo a perder. Ele era um homem adulto, ele tinha uma visão
sobre algumas coisas, não tanto como hoje, né? Porque ele sabe que muitos dos comportamentos que ele tinha também o colocavam numa situação infantil que me levantava a ira, né? Mas um dia eu já tive nessa posição de não entender, de não compreender. E quando eu busquei os meus estudos, quando eu busquei meu autoconhecimento, quando eu mergulhei de cabeça em todas as minhas imersões, em todos os meus cursos de aperfeiçoamento, eu consegui ter uma visão, eu consegui ver de que postura, de que lugar eu estava falando, o quanto isso estava prejudicando a minha relação. Então, existem vários sistemas. Quando você está solteira, você está dentro de um sistema, você relacionado aos seus pais. Quando você está casada, você já está em um outro sistema de casal. Quando você tem seus filhos, você já está num outro sistema, que é o seu sistema de família. Quando você está divorciada e você começa a dar início a uma nova família, né? Você também está entrando em um outro sistema. Então, o quanto olhar para tudo isso traz tamanha compreensão, né? Que muitas vezes, por ignorância, no sentido de não conhecer, a gente tem comportamentos, tem atitudes de cobrar do outro coisas que nós precisamos resolver em nós, né? E nós transferimos essa responsabilidade para o outro, para que ele cuide, para que ele olhe, para que ele dê um jeito, para que ele resolva. E às vezes a gente até se coloca numa posição egoísta, do quanto aquilo está sendo constrangedor para esse parceiro. Mas a gente já não se dá conta disso, porque em nós dói muito. A gente só quer que aquilo seja resolvido. E a gente não olha para essa dor do nosso parceiro também, de ter que lidar com a dor dele, mais com a nossa dor. E essa compreensão toda se amplificou depois da maternidade. Então, quando você está numa relação de casal, você fala assim, se der certo, deu. Se não deu, a gente não tem filho mesmo, a gente separa, então tudo bem, né? Eu sei que muitas mulheres pensam assim. Mas e depois que vem os filhos? Com certeza, você começa a colocar um peso ali sobre a separação muito maior, né? Eu vou dar conta de cuidar dessa criança sozinha? Como é que vai ser esse processo? Enfim. Então, quando vem o processo da maternidade, se esse casal ele não tiver esse sistema de casal muito bem estabelecido, muito bem fortalecido, entendendo toda essa lógica por detrás dos relacionamentos, uma criança naquele momento traz muita alegria, com certeza, muita alegria, muita gratidão. Mas se o casal não está maduro o suficiente, não tem esse conhecimento, essa relação tende a amornar, eu diria assim. E eu te digo isso porque eu já passei por isso. Então, a gente começa a se dedicar demais para a maternidade, isso é uma necessidade inerente, né, daquele bebezinho tão pequenininho. Mas qual é a grande dificuldade? A gente mergulha nesse processo de maternidade e a gente não dá conta de voltar sozinho. Então, a gente fica só naquela nossa identidade de mãe, e a nossa identidade de mulher, de profissional, de contribuir com a vida de outras pessoas, acaba se diminuindo. E ali a gente vai perdendo a nossa potência, né? Ali a gente vai criando muros e medos no relacionamento, no profissional, com a família, né? E ali a gente fica só naquela dedicação total. Então, isso aconteceu comigo, isso acontece com 99% das mulheres dentro da maternidade. E a minha maior importância dentro desse processo é não querer que você passe pela mesma dor que eu passei, de não ter acesso a esse conhecimento, de ter me colocado numa situação onde eu passei por processos de ansiedade, por início de depressão, com sintomas físicos, de taquicardia, de insônia, de irritação, de falta de libido, de distanciamento, porque vem uma exaustão, vem algo que é tão complexo, né? É tudo tão novo e a gente não entende. Falam que uma criança, um filho, não tem manual de instrução, não é assim? Mas para os relacionamentos, sim, existe uma lógica. E quando eu olho para isso, quando eu entendo tudo isso, eu consigo passar por esse processo que é tão lindo, tão gratificante,
né? De uma forma prazerosa, de uma forma descomplicada, de uma forma feliz. Não que os problemas não vão existir, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que para cada desafio, para cada dificuldade que a gente tiver que passar, a gente passa de forma unida. A gente passa por ele de uma forma muito mais forte, muito mais fortalecida. Então, se existe um grande benefício em se aprender a se relacionar, é que você aprende a ter uma consciência de que você não precisa ficar repetindo o mapa do passado no seu momento presente, né? Você pode sim escolher fazer um pouco diferente, você expande a sua consciência e com isso você vai ganhando muito mais recursos. A sua autoestima melhora, a sua autoconfiança melhora, e você é como se você assumisse o cajado da sua vida para você. Você deixa que as outras pessoas, que o seu parceiro, que os amigos, que a família, aquilo que eles falam, interfiram diretamente na sua vida, que você traga para você e fala, não, agora é comigo. Eu assumo os erros e acertos da minha vida, porque agora eu sei, agora eu posso caminhar. Agora eu tenho um caminho seguro, existe, eu já sei o que tem por detrás disso. Então, ainda que eu erre, eu sei exatamente aonde estou errando, como eu estou errando e como fazer para voltar para o meu ponto, para o meu eixo, para o meu ponto de equilíbrio, para a minha postura de mulher saudável. E o contrário também é muito verdadeiro, né? Se eu não aprendo a me relacionar, se eu não entendo a lógica por detrás do relacionamento, o que vai acontecer, né? O que vai acontecer é que você vai continuar repetindo os padrões que te trouxeram até aqui, talvez muitos deles dos resultados que você não quer para a sua vida, você continua repetindo de forma inconsciente, né? Porque você não sabia. Então, conforme você vai repetindo esses padrões, você vai continuando tendo os mesmos resultados. Afinal, é humanamente impossível eu fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes, não é assim? Então, enquanto eu não aprendo, enquanto eu não dou um olhar para isso, e eu falo, eu gosto de falar para as mulheres que passam pelo processo que o conhecimento ele é como um quarto escuro. Então, olha só, antes você não sabia. Então, imagine que você tem que entrar no quarto escuro e você não sabe onde estão os móveis, onde está o armário, onde está a poltrona. Então, você entra naquele quarto assim, ó, apalpando tudo. Opa, esbarrei aqui. Opa, quebrei uma coisa lá. Ai, machuquei meu dedinho. Não é assim? E quando eu tenho conhecimento, é como se eu acendesse a luz daquele quarto. O quarto é o nosso relacionamento. Então, quando eu acendo a luz, eu olho para tudo aquilo, sei onde está o armário, eu sei onde está a mesa, eu sei onde está a poltrona, não machuco mais o meu dedinho do pé, não é assim? Eu não faço mais isso, porque agora eu sei, eu consigo desviar. Tudo continua lá, mas eu consigo fazer um caminho diferente. Então, é isso que é isso que o conhecer, é isso que o autoconhecimento nos traz. Nos traz uma leveza, nos traz uma praticidade, nos traz um encurtar o caminho. Então, do caminho, da porta desse quarto até o final desse quarto, com o quarto escuro, eu vou demorar um tempo para chegar lá. Eu chego, com o dedinho machucado, quebrando algumas coisas, esbarrando alguma coisa, mas eu chego. E quando eu acendo a luz? Será que eu encurto o meu tempo? Eu consigo chegar lá muito mais rápido? Sim, claro que sim. Principalmente se você já conhecer esse quarto. Principalmente se alguém já te mostrar como esse quarto funciona, qual é a rotina desse quarto, qual é a praticidade desse quarto. Quando eu não faço isso, eu continuo repetindo os mesmos padrões do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, das pessoas que me criaram, e eu dou o nome disso de amor. Porque se meu pai e minha mãe cuidavam assim de mim, e eles diziam que aquilo era amor, eu vou replicar isso também por amor. Só que eu não sei o quanto isso interfere no sistema do meu parceiro, o quanto ele não tem essa mesma visão de que isso é amor, que amor para ele é de uma forma diferente. E isso faz toda a diferença no processo em que eu me aproximo e no processo em que eu me afasto das minhas relações. A importância do aprender e as dificuldades que eu tenho quando eu não aprendo, qual é o melhor momento para a gente, então, aprender a se relacionar? Engraçada essa resposta, mas eu te diria, quanto mais bebê, melhor.
porque a gente passa uma vida aprendendo, né? O bebê é como uma esponja. Então, ele absorve todo o conhecimento dentro da barriga da mãe, ele vai observando todos os movimentos, como as pessoas se comportam, como as pessoas falam, não é assim? Funciona? E quando a gente vai para a vida adulta, na verdade, nós somos um reflexo de todo esse aprendizado, né? Uma esponja que absorve tudo isso. E por que eu te digo isso? Eu te coloco numa reflexão como mulher, hoje, como você está, também como filha. Então, o que é que você aprendeu dos seus pais, né? Dos seus avós, dos seus cuidadores, quem cuidou de você? E também como mãe. O que é que você está ensinando para os seus filhos? Se você já é mãe, o que é que você está ensinando, então, agora para os seus filhos? Então, em um dos grupos, né, nós tivemos duas mulheres com idades bem diferentes. Nós tínhamos a com mais idade no grupo, acho que em torno de 55 anos, e nós tínhamos a mais jovem, que tinha 18 anos. Sim, foi lindo, foi muito marcante essa experiência, porque ela, com mais idade, ela dizia, né, dentro das interações, dos compartilhamentos que nós fazemos dentro dos grupos, ela dizia, se eu tivesse os meus 18 anos, eu com certeza teria feito muita coisa diferente comigo e na educação também das minhas filhas, da forma como elas veem o mundo hoje, né? Do meu comportamento frente à vida, do meu comportamento frente às minhas filhas. Então, olha que lindo isso, né? E em contrapartida, aquela que tinha os seus 18 anos também dizia, nossa, parece que eu estou ganhando o mundo, né? E quando você vê uma pessoa experiente dizendo, eu gostaria de saber o que você sabe, com a idade que você tem, você vê o tempo, né? Então, quanto antes, com certeza. E não se esqueçam, seus filhos aprendem a se relacionar através dos olhos dos seus pais. Então, se você tem filhos, além de você se relacionar por você, para você, você também tem esse papel importante na vida dos seus filhos. O que é que os seus filhos veem? Os nossos filhos, eles não aprendem por aquilo que a gente diz. Os nossos filhos aprendem da forma como a gente se comporta, como mulher, como mãe, como esposa. É isso que eles absorvem e é isso que eles levam para a vida. E onde é que eu vejo que as pessoas mais erram quando elas vão se relacionar? Elas mais erram quando elas buscam usar um mapa do passado ainda no presente. Então, coisas que deram certo lá no passado, que elas tentam reaplicar aqui, coisas que deram errado, que inconscientemente elas também tentam aplicar no tempo presente. O que eu tenho para te dizer é que cada sistema é único. Então, não adianta eu testar o que aconteceu com o meu relacionamento anterior no próximo. O que eu quero te dizer com isso? Você precisa se abrir para uma nova experiência. O que eu vejo muito que as mulheres fazem é assim, se ele me prendia muito, eu vou para o meu extremo. Eu vou me relacionar com uma pessoa que não está nem aí para mim. Ou o contrário. Se eu estou num relacionamento que o parceiro não está nem aí para mim, eu vou para uma relação e acabo atraindo um parceiro que me sufoca. Então, as mulheres, elas sempre vão para os dois opostos. Ou elas estão em um, ou elas estão em outro. Por quê? Porque elas estão tentando, de alguma maneira, inconsciente. Gente, não esqueçam disso. Vocês estão fazendo isso de forma inconsciente. Quem gostaria de prejudicar os seus relacionamentos, seu coração, sua mente, seu corpo, sua saúde, se soubesse que isso daria ruim? Não é assim? Então, elas vão desses opostos de forma inconsciente. E elas trazem a experiência dos últimos relacionamentos, e se você está entrando num relacionamento agora, você traz a experiência dos seus pais para dentro de uma relação. De duas formas, tanto daquilo que você acredita ser amor, como também daquilo que você julga que você não queria lá, que você acha que aquilo não é legal. E aí você vem aqui com essa posição julgadora e fala, isso eu não quero repetir, entende? Mas não de uma forma que inclui, e sim de uma forma acusadora, de uma forma que aponta o dedo, de uma forma julgadora, tá? Então, este é um dos maiores erros, é você utilizar os seus mapas do passado no presente. Lembre-se, você é única de um sistema único. Seu parceiro é único, de uma história única e de um sistema único. Vocês precisam, sim, aprender
Um está disponível para o sistema do outro, para que juntos vocês possam seguir, através do conhecimento, de uma visão de casal, de relacionamento e de sexualidade. Aula, eu já entendi tudo isso, então me fala por onde que eu devo começar, meu Deus do céu? Então eu vou te dizer, eu não sei se você entrou nesse mundo do autoconhecimento agora, eu não sei se você, do outro lado, já vem desse desenvolvimento já há algum tempo. Eu quero te dizer que você precisa esvaziar a xícara. O que você está querendo dizer com isso? Que não importa se eu trago conhecimento só da minha família, ou se eu já trago um conhecimento de desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, você precisa, em algum momento, esvaziar a sua xícara para ouvir o que eu tenho para te dizer, para que você possa dar um lugar para tudo isso, que para você pode ser muito novo, porque isso vem desconstruindo toda uma história que você aprendeu, que você ouviu a vida inteira. Então, eu sei que isso não é um processo fácil. Eu sei que isso vai doer. Mas que você precisa esvaziar a xícara para estar disponível para ouvir o novo dentro de você. Para que você possa desconstruir aquilo que não te ajuda. Para você desconstruir aquilo que não te serve mais. Para que aí sim você possa dar espaço para aquilo que realmente importa. Então, o que eu quero te dizer? Imagine que esse copo está cheio de água. E aí você quer continuar jogando água, jogando água, jogando água. Esse copo vai transbordar. E aí vai transbordando e você vai acabando só ficando com aquilo que é mais novo, mais recente, mas eu não faço nada com isso. Quando eu esvazio a xícara, eu fico com ela um pontinho assim. E aí eu dou espaço para que aquilo que entra fique. E eu possa consumir aquilo. Aquilo que entra, fique. E eu possa consumir aquilo. Então, eu falo que dentro do Jornada de Mulheres que Apaixonam, não basta, não é um programa, não é uma jornada só para conhecer. É uma jornada para você experienciar, uma jornada para você vivenciar. Então, eu preciso fazer com que esse conhecimento adentre dentro da minha vida, para que eu faça algo bom com isso, que eu coloque em prática, que eu consiga ter os meus resultados. Então, conforme eu vou colocando conhecimento, eu vou produzindo isso na prática na minha vida, essa água vai diminuindo, e aí eu quero mais, e aí eu quero mais. E isso faz com que eu ganhe potência nos meus resultados. Quando eu falo de autoconhecimento, você pode já ter acesso a livros, a YouTube, a palestras, a lives, e tudo isso é muito bom, né? Às vezes nos traz ali uma virada de chave, um despertar, alguma coisa que realmente faz uma mudança benéfica na nossa vida. Mas você consegue, com esse conhecimento, os gratuitos, normalmente, por mais que as pessoas entreguem, ainda tem um nível superficial, que vocês cheguem até um ponto da vida de vocês. Mas que depois disso, você precisa olhar de cima para ter um nível de consciência ainda maior. E para isso, você precisa de ajuda nessa jornada. Você precisa de alguém que te guie, alguém que te mostre os passos, alguém que te mostre o caminho. E aí sim, você possa enxergar de cima, ter mais consciência sobre aquilo, que você possa tomar as suas decisões de forma mais consciente, de forma mais assertiva, para dar vazão a atrair e a viver um relacionamento mais complicado, mais maduro, mais próspero, sem mimimi. De uma postura de mulher madura, de uma postura de mulher adulta. E falando sobre isso, eu queria te contar um caso de uma das mulheres que vivenciaram essa jornada, entrou no processo noiva, ela mora nos Estados Unidos, ela é daqui e foi trabalhar lá, e tinha algumas dificuldades de relacionamento, apesar dela querer muito constituir uma família, um novo sistema, ter filhos, enfim. E a relação estava ali um pouco desequilibrada, né? Ela queria muito isso e ele, por sua vez, não correspondia às expectativas. A gente vai falar um pouco mais sobre expectativas em algum outro vídeo. Então, nesse momento, ali tinha um desajuste dessa visão, né? E ali, aquele relacionamento vai perdendo peso. Quando ela entra para o processo, quando ela entra para esse processo de autoconhecimento, quando ela se identifica
quando ela assume o controle da vida dela, ela com um feminino muito mais forte, uma autoestima gigante, né? Com uma super autoconfiança, ela vai compartilhando aos poucos isso com o parceiro dela. E ele vai entendendo, vai entrando dentro desse processo também. Não de uma forma obrigatória, de uma forma impositória, mas de uma forma de compartilhamento. E ele foi entendendo tudo isso e foi vendo as mudanças de comportamento, de pensamento, né? E todo esse processo foi sendo criado, foi sendo visto essa mudança, né? Tanto do individual dessa mulher, como também da relação, do relacionamento ali entre os dois. E foi muito lindo, porque dentro desse processo, ela foi pedida em casamento. E ainda dentro do processo, ela muito feliz, e é claro que ela já estava com um feminino forte, então aquele feminino, bum, explodiu ainda mais, né? Porque ela acelerou todo aquele processo de resultado de vida que ela queria para a vida dela. Adivinha quem foi a primeira pessoa a ver a prova do vestido de noiva dela? Foi eu. Eu acompanhei depois. Eu digo que o processo ele não acaba quando ele termina, né? Por quê? Porque mesmo depois que a jornada tinha acabado, eu acompanhei todo o casamento online, né? De todos os preparativos, de tudo, como foi lindo, do jeito que ela queria, como uma princesa. Foi realmente muito lindo, muito gratificante. É uma história que eu vou levar para a minha própria vida e que eu conto para todas as mulheres. Sim, é possível. Quando você aprende, quando você tem o autoconhecimento a teu favor como uma ferramenta, né? Você consegue potencializar seus sonhos de vida, os seus relacionamentos, de viver essa família, de viver esse sistema de uma forma descomplicada e sem limites, na verdade. E se eu tivesse que te dizer algo que seja mais importante para que você consiga aprender a viver esse relacionamento descomplicado, maduro, próspero, sem historinha, sem limites, é que você tenha dentro de si aquilo que você quer para a sua vida. Quais são os seus valores? O que é que você busca? Né? Porque eu sei que muitas mulheres acabam cedendo no meio do caminho para que o quadrado caiba dentro do redondo. Não é assim? A gente vai abrindo mão de quem a gente é, daquilo que a gente gosta, como a gente gosta de se vestir, como a gente gosta de estar, para tentar caber dentro do mundo do outro. E essa é a proposta, a gente fazer diferente. Quando a gente se conhece, quando a gente sabe o nosso lugar, os nossos valores, aquilo que a gente quer para a nossa vida de forma muito clara, e mais do que clara, de uma forma leve, né? Sem constrangimento de mostrar a nossa própria verdade, você consegue mostrar para o seu parceiro qual é a sua visão, também entender a visão dele, fazer alguns ajustes ali, para que vocês criem, eu digo, uma terceira visão. Então, você tem uma visão, o seu companheiro tem outra visão, e juntos vocês criam uma terceira visão do que é relacionamento, do que é sexualidade, do que é casamento. Porque nós estamos acostumados a estar dentro de uma caixinha social. O que é casamento? O que é relacionamento? O que é sexualidade? Não é assim? Então, casamento é isso. Sexualidade é isso. Então, nós colocamos esses conceitos dentro de caixas, né? E aí, quando um sistema vem com uma visão um pouco diferente, nós tendenciamos a dizer isso é errado, isso eu não quero, entende? Então, o que eu quero te dizer é que quando você aprende a olhar para suas sombras, olhar para sua dor, ver da onde tudo isso vem, vocês conseguem se aproximar muito mais do seu parceiro com essa visão, né? Através da sua essência, aquilo que você tem de melhor. Eu digo que no centro nós somos puro amor, né? Eu não sou nem homem, nem mulher, eu não sou feia nem bonita, não sou rica, não sou pobre, eu sou puro amor. E quando a gente entra nesse processo de conexão, de pura essência, né? De essência em mulher, eu consigo me conectar com o outro, através da minha vulnerabilidade, através da minha exposição. Então, eu consigo dizer para o outro exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. E dentro dessa relação, fazer alguns ajustes, alguns acordos, né? Que são precisos para que a gente se alinhe e faça esse novo caminho, essa nova visão. Então, essa, eu acho que é a dica de ouro. É disso que nós precisamos. Mas para chegar nesse ponto, não é abrir mão de quem você é.
Não é abrir mão da tua história, não é isso. Mas é olhar para tudo isso e isso não doer mais. E aí sim eu poder seguir de forma mais leve, sem culpa, sem prejuízos. E potencializar essa energia, potencializar essa força de vida para os teus sonhos, os teus resultados, acompanhado de um relacionamento do qual você tem prazer em viver e prazer em compartilhar. Espero poder ter te ajudado. Deixa aqui embaixo a sua dúvida, que eu vou ter um prazer enorme de poder responder. Tá bom? Um beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo.